pessoal, seja muito bem-vindo ao Física em Box. Aqui é o professor Carlos Mainardes e nessa aula a gente vai falar a respeito de associação de resistores, certo? Na aula passada a gente falou sobre a teoria da resistência elétrica e nessa associação de resistores. Então vamos lá, só gostaria aqui de convidar você para me seguir no Snapchat, porque lá eu estou dando uma dica de física por dia. Então, vai estudar para a prova, para o vestibular, seja lá para o que você estiver estudando de física, me segue aí, você ganha uma dica por dia pelo Snapchat, certo? E também já peço para você, se gostar dessa aula, dá um like para nós, ajuda o canal, também está mostrando que você gosta dessas aulas, pode compartilhar com seus amigos. E também tem dúvidas? Escreve lá embaixo nos comentários que a gente responde com o maior prazer. Então vamos lá, depois da vinhetinha nós vamos falar a respeito de associação de resistores. Uou! Então olha só, nós temos a imagem de um resistor. Esse resistor é um resistor de circuito eletrônico. Resistor é aquele dispositivo que transforma energia elétrica em energia térmica. Está simbolizado aí na tela também essa serrilha que representa o resistor ou o retângulo compridinho, certo? Esse desenho que você vê todo listadinho são os resistores que a gente encontra nos circuitos eletrônicos, onde esses resistores eles são principalmente usados para fazer a seleção de corrente elétrica que a gente quer que passe pelo circuito. Agora veja só, exemplos de resistores. Resistores são chuveiros, porque transformam energia elétrica em calor, ferro de passar roupa, torradeira elétrica, secador de cabelo, aquecedores, lâmpadas incandescentes. E como eu falei também, se usam resistores nos circuitos eletrônicos. Olha só a figurinha ali do chuveiro então, que é um tipo de resistor. O secador de cabelo adorado pela mulherada. A lâmpada incandescente. Então temos aí alguns tipos de resistores. Como resistores precisam ser associados, então vamos ver como é que funciona a associação de resistores. Então aqui observe que nós temos a associação em série, onde os resistores são colocados em sequência, ou seja, um atrás do outro, a corrente elétrica passa pelo primeiro, passa pelo segundo, passa pelo terceiro e assim por diante em sequência. E em paralelo, onde a corrente elétrica tem de se dividir para passar por esses elementos. Mas vamos olhar cada um deles separadamente. Então, olha só. Na associação em série, a corrente elétrica, aqui nós temos a nossa fonte de energia, que pode ser uma bateria, pode ser uma pilha. A corrente aqui, ó, nós temos polo negativo, polo positivo. A corrente parte do polo positivo e essa corrente passa aqui pelo resistor 1, depois na sequência pelo resistor 2 e pelo resistor 3. O que nós encontramos de característica importante nas associações de resistores em série? Olha só, a corrente elétrica que passa pelos resistores é a mesma. E a diferença de potencial vai ser dividida. Então, quer dizer, esse V aqui, no primeiro resistor cai uma diferença potencial V1, no segundo V2, no terceiro V3. Porém, se nós somarmos V1 com V2 com V3, vai dar o valor de V, certo? E como que a gente tem a resistência equivalente nesse tipo de associação? Resistência equivalente o próprio nome diz equivalente, resistência que equivale a todos eles associados. Então nós temos aqui R1, R2, R3, R4, basta somarmos os resistores. E se eles forem todos iguais, nós multiplicamos o valor de uma resistência por N, que são quantos resistores aparecem iguais no circuito. Essa, então, é a associação em série. Dá uma olhadinha aqui comigo na associação em paralelo. Na associação em paralelo, observe que nós temos a fonte que alimenta, de tensão V, é a mesma para alimentar todos os resistores, certo? Todos os resistores são alimentados pela mesma tensão V. Então, quer dizer, se isso aqui for uma pilha de 1,5 volts,
Esse primeiro resistor é alimentado por 1,5, como o segundo a tensão também é 1,5, como no terceiro também é 1,5. Porém, observe que a corrente elétrica é dividida de forma que nós temos aqui, ó, passando pelo primeiro a corrente I1, pelo segundo a corrente 2, pelo terceiro a corrente 3, e eu posso dizer que essa corrente I, então, I, ela é igual a I1 mais I2 mais I3, certo? Então, já está aqui anotadinho, mesma diferença de potencial, e a corrente elétrica é dividida. Bom, como que a gente calcula a resistência equivalente em paralelo? É a soma dos inversos. 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Se nós tivermos todos iguais, dividimos R por N, que é o número de resistores iguais. Ou apenas 2, uma regrinha bem prática, que se chama produto pela soma. Por que produto? Porque a gente multiplica R1 por R2, que é o produto, e dividimos pela soma. Eu não quis fazer a dedução dessas fórmulas de resistência equivalente, porque o importante é o uso dessas equações, e não a dedução. Então, para que a nossa aula fique mais dinâmica, eu já coloquei essas formulazinhas direto para você, certo? E agora eu te convido, vem comigo, vamos ver 2 exercícios. No primeiro, dispondo de 3 fios e 3 resistores de mesma resistência, foram montadas as conexões apresentadas abaixo. Dentre essas, aquela que apresenta a maior resistência elétrica entre seus terminais é... Uma coisa que eu não comentei na hora que eu expus o conceito é que a resistência equivalente, quando nós encontramos a resistência equivalente em série, a resistência é aumentada em relação a qualquer um dos resistores. Porém, em paralelo, o valor da resistência equivalente é menor do que qualquer resistor da associação, certo? Então, observe, aqui na letra A, os resistores são todos iguais. São todos iguais. E a resistência equivalente, eu vou escrever aqui em cima, ela é o R dividido por 3. Isso aqui é a resistência equivalente. É quanto vale, já que cada um vale R, R e R, a resistência equivalente é R por 3. Na letra B, a gente precisa identificar que tipo de circuito nós temos, certo? Que tipo de ligação é essa? Então, tem uma técnica chamada de dar nome aos nós. E olha só, esse primeiro nó eu chamo de A. E a técnica é assim, se o caminho é livre, o nome deve ser igual. Mas se o caminho tem resistência, então a gente troca de nome. Observe que aqui, entre esse nó e o nó que eu chamei de A, tem uma resistência, então eu tenho que chamar de B. Mas aqui o caminho é livre, então também é B. E daqui até esse nó, o caminho também é livre, é B. Só que nós temos B no início e temos B no final, o que significa que nós temos um curto-circuito. E no curto-circuito, a resistência é nula, certo? Então aqui nós temos R sobre 3, aqui nesse nós temos R igual a 0. Nesse outro aqui, o que nós temos? Nós temos 2 ligados em paralelo, afinal de contas a corrente se divide, e aqui nós temos R, então a continha é R somado a R sobre 2. Isso aqui é igual a, no caso, fazendo essas contas, 3R divididos por 2. No próximo circuito que nós temos aqui, olha só, nós temos o caminho de cima, 2 resistores em série, então nós temos 2R e embaixo R. Bom, quanto que dá isso aqui? Fazendo, né, o produto pela soma, nós temos um valor que é menor do que o menor resistor, porque é uma ligação em paralelo. Então, a resistência equivalente que nós temos aqui, eu não vou calcular o valor, mas ela é menor do que R. Eu não calculei o valor e eu quero aqui até dizer o seguinte, veja, ele pede a maior resistência. E eu sei que isso dá menor que R, por exemplo, aqui eu tenho 3R sobre 2, que é 1,5 de R, que por enquanto vai dando a letra C. Então, você que vai fazer vestibular, por exemplo, com questões de múltipla escolha, quando percebe essa situação, é um ganho de tempo nem fazer a conta, quando você tem certeza. Como eu tenho aqui que a resistência equivalente dá menor, porque na ligação em paralelo sempre encontramos um valor menor do que a menor resistência. E no último caso, olha só, se eu chamar aqui de A, o caminho aqui é totalmente livre, aqui também é A, isso aqui é um curto-circuito, e a resistência é igual a
0. A maior resistência, então, está na letra C. Beleza? Não vai embora, vamos para mais uma questão. No circuito representado no esquema a seguir, todos os resistores têm resistência igual a 10 ohms. Sendo a corrente elétrica em R2 igual a 2 amperes, então, peraí, vamos anotar aqui, ó, 2 amperes. A corrente elétrica em R4 e a diferença de potencial nos terminais de R1 valem respectivamente. Gente, presta atenção comigo, vamos tentar usar o máximo de lógica nessa solução. Isso aqui é uma ligação em paralelo e os resistores, todos eles são iguais a 10. Se a corrente elétrica que passa, né, por aqui é 2, nós temos uma ligação de R2 e R3 que é paralelo. E a corrente elétrica tem que ser exatamente igual, portanto aqui também é 2. Mas agora olha, a corrente 2, que você vê aqui, 2 e 2, ela se junta aqui nesse nó, e a partir daqui, então, nós temos 4 amperes. A primeira pergunta é, sendo a corrente elétrica em R2 igual a 2, qual é a corrente em R4? A corrente em R4 é 4 amperes. Significa que a letra A não pode ser e a letra B também não pode ser. Agora, qual é a diferença de potencial nos terminais de R1? Gente, eu gostaria que vocês percebessem que R1 está em paralelo com todo esse pedaço aqui, ó, que nós temos, que contém R2 e R3 com R4. R2 e R3 estão em paralelo e são iguais. Então, essa resistência, que eu vou chamar de 2, 3, é o quê? É 10, porque a resistência é 10, e eles são iguais. Então, é 10 por 2, e nós temos 5 ohms. Porém, R23 está em série com R4. R23 está em série com R4. E a resistência equivalente nesse pedaço, então, é 5 mais R4, que é 10. E eu tenho, no caso, 15 ohms. Eu sei que a resistência é 15 ohms e sei que a resistência... e sei que a corrente é de 4 amperes, porque ó, antes de entrar e dividir era 4, depois que juntou é 4. Então, observe que se eu fizer agora, para esse trecho também, então deixa eu puxar uma setinha daqui, V igual a R, nesse caso RQ, vezes I, nós teremos um V que é igual a resistência equivalente, vale 15, e a corrente vale 4, e eu tenho uma diferença potencial de 60 volts. Mas tudo isso aqui que está envolto pela linha vermelha está em paralelo com o resistor 1. E a ligação em paralelo, a DDP é a mesma, portanto, a DDP aqui é 60, em R1, ele também está sujeito a 60 volts, ou seja, essa fonte é de 60 volts. E a nossa alternativa correta é a letra C. Então aí chegamos no final dessa aula sobre essa associação de resistores. Se você gostou, dá um like para nós, certo? Também pode compartilhar com seus amigos. Se tiver dúvida, pergunta lá, a gente responde aqui na aula, certo? Fiquei felizão com a sua presença e tenho certeza que em outras aulas você vai estar aqui comigo e eu fico torcendo para chegar logo essa aula. Até, valeu!